Fala, turma, gravando mais um vídeo aqui para a gente ver como é que foi o encerramento dessa terceira semana, tá, nos mercados. Foi novamente um pregão muito tenso, tá, com muita volatilidade. Mais uma vez um movimento de forte correção nos índices, tá? O mercado americano está passando por uma correção muito forte porque ao mesmo tempo o né, a preocupação com a inflação está fazendo com que os juros de 10 anos esteja pagando mais, rendendo mais, e isso faz com que os investidores fiquem mais preocupados, porque as grandes instituições vão buscar esses títulos para poder se defender, ficar uma coisa mais menos volátil, tá certo? Então, isso acaba abalando muito o mercado, principalmente as ações de tecnologia, são as que mais sofrem, tá? E a gente vai ver que o gráfico da Nasdaq a gente já vem falando disso, é o pior dos gráficos, mas todos eles estão em uma forte correção. A gente vai ver que realmente essa semana, na verdade, é a semana que vai entrar agora, que é essa última semana de janeiro de 2022. Essa semana agora que vai entrar é que pode nos predizer os movimentos futuros do mercado, tá? Por quê? Porque é uma semana onde as grandes empresas vão reportar os seus balanços. Então a gente tem IBM, a gente vai ter Microsoft, a gente vai ter a Apple, tá certo? E a depender de como for o balanço deles, os earnings, a gente vai poder entender se o mercado vai, infelizmente, continuar corrigindo. Tá? A gente viu que a Netflix, vou até botar aqui agora antes da gente analisar o SPY, mas só para complementar o raciocínio, a gente viu que o Netflix essa semana, a Netflix reportou o balanço essa semana, foi até um pouco melhor do que o esperado para o mercado. Tá? O mercado esperava um valor, ela conseguiu superar esse valor no balanço, porém as expectativas futuras não foram, o mercado não gostou. Por quê? Porque ela prevê um desaquecimento nos seus serviços, tá certo? Então mesmo ela tendo batendo, ela, perdão, mesmo ela tendo tido, mesmo ela batendo o balanço que o mercado previa, porém ela fez um alerta porque as previsões futuras não são das melhores, certo? Foi meio confuso, mas acho que vocês entenderam, tá? Então o que acontece? A Netflix, ela perdeu nessa semana quase 25%, ela teve uma queda de quase 25% no seu valor, ou seja, ela perdeu um quarto, praticamente um quarto do seu valor. Olha só nesse gráfico aqui, até recentemente, olha só, final do ano ela chegou a bater na máxima aqui, ó, quase 700, bateu em quase 700. Aí você imagina, quem comprou por aqui ao em torno de US$ 600, por exemplo, já está a menos de US$ 400. Então, assim, o mercado vai continuar nos próximos dias muito voláteis, tá? A gente requer muita atenção. E aí a gente vai estar todo mundo prestando atenção, além do balanço dessas grandes empresas. O FONC vai se pronunciar também, o Fed vai falar, né, o que eles pretendem fazer a respeito da inflação, dar mais esclarecimentos de planos de ação, tá certo? O mercado também vai continuar apreensivo para saber o que eles vão dizer, quais são as medidas que eles vão tomar, tá certo? Bom, então vamos lá, começar a analisar o SPY. O SPY no diário já está numa tendência de alta, foi uma fortíssima correção, tá certo? Ela já rompeu a média móvel de 200, tá certo? Vamos ver se ela consegue no próximo pregão sustentar essa média móvel de 200 aqui como suporte, tá certo? Vamos ver se no próximo pregão o candle já apareça aqui acima dessa média móvel de 200. Porém, a gente já consegue ver aqui no diário que o RSI está numa zona extrema aqui de sobrevenda,
tá certo? E a gente vê um ápice aqui também no volume. Isso, às vezes também indica um final de um movimento dessa correção, tá certo? Pode continuar caindo? Pode continuar caindo. Tudo foi o que eu falei. Se os movimentos, se os balanços dessas grandes empresas dessa semana vierem ruins, tá certo? Pode continuar caindo sim, tá? Mas tecnicamente falando, normalmente quando tem assim, um grande ápice de volume de venda como tem aqui, tá certo? Pode indicar que quem tinha que descarregar já descarregou, tá? E tem um RSI também que está em zona extrema aqui de sobrevenda. A gente tem já a média móvel cruzando de cima para baixo, ok? Mas vai servir agora de uma grande resistência aqui para esse movimento agora, essa pernada, possível pernada de alta agora nos índices, tá? Agora, foi que eu falei para vocês, muito provavelmente o que pode acontecer? O mercado já está em tendência de queda, então ele pode vir a bater aqui, pode dar um pullback, vai tentar ameaçar uma recuperação, porém vai encontrar muita resistência aqui. Muito provavelmente ele não vai já recuperar e continuar a tendência de alta. O que eu espero? Eu espero que de repente ele vai buscar um pullback, vai encontrar alguma zona de resistência entre essas médias móveis aqui e continuar a pernada de queda, tá certo? No diário. Então, no curto prazo, no diário, eu espero ainda um movimento, que o movimento de baixa continue. Por quê? Porque vamos ver aqui agora o semanal. Ó, o semanal já perdeu, quer dizer, estou considerando esse fundo aqui, eu estou considerando nas minhas análises esse fundo aqui, tá certo? Então, o semanal começou, tem esse candle enorme aqui, corretivo. Pode ser que ele venha buscar essa média móvel de 50 aqui no semanal, que há muito tempo ele não vem. A gente vê que ele já há muito tempo também que ele não conseguia romper essa média móvel de 20, era um grande suporte. E um candle só ele já rompeu e já veio buscar essa média móvel de 50. Tá? Então, enquanto ele se sustentar nessa média móvel de 50 aqui, eu estou considerando esse fundo aqui. Então, pode ser ainda até um ponto favorável. Ele veio aqui, corrigiu, tá certo? Para continuar a pernada de alta, o movimento de alta. Ok? Para mim, no semanal, ele ainda está numa tendência de alta, embora tecnicamente ele perdeu esse fundo aqui. Tá? Tecnicamente ele está numa pernada de baixa, tecnicamente, mas eu considero esse suporte aqui, esse fundo aqui, como o mais relevante para as minhas operações, tá certo? Então, para mim, eu vou considerar este fundo aqui como o fundo de suporte. Rompendo esse fundo de suporte aqui, aí sim, aí ele vai para o semanal numa tendência de baixa, ou seja, aí a gente vai olhar agora para o mensal. E aí, no mensal, o que pode acontecer? Ele pode continuar no mensal, vir a buscar uma base de preço ainda, tá certo? Para poder continuar o movimento de alta. Então, quando o movimento mensal começa a corrigir, são semanas oscilando numa pernada de baixa. Então, a gente vai ver durante vários dias esse movimento de queda. Ah, mas vai ser queda direto? Não, não vai ser queda direto. Tá? O mercado não funciona uma alta infinita nem uma queda infinita. Tá certo? E até porque os grandes players não vão deixar cair indefinidamente, porque eles têm muitas posições mesmo. Então, se eles estão vendo o mercado derreter, se eles não fizerem nada, o próprio portfólio deles vão afundar. Então, eles mesmos sabem que eles não podem, ao mesmo tempo, eles não vão conseguir reverter o movimento de queda para alta, mas ao mesmo tempo não vão deixar derreter, porque se deixar derreter eles vão quebrar, tá certo? Bom, isso é uma opinião minha, tá certo? E eu, como eu sempre digo, eu aconselho a vocês buscarem outras opiniões externas, tá certo? Para vocês tirarem suas próprias conclusões. Bom, então no SPY é isso.
Eu espero que nos próximos dias a gente veja um pullback aqui de alta para ele continuar no diário a tendência de queda. Então ele vai ter um movimentinho aqui de alta. Vamos ver aqui se for. Vamos ver essa pernada aqui. Então, a gente tem nessa região, ó, nessa região entre 0,618 e 0,5 de Fibonacci, vamos colocar aqui, ó, 460. Então, ele pode ser que venha dar um pullback até os 400, buscando os 460, vai ter essas médias móveis aqui como grandes resistências, são duas, tá certo? Então, ele pode vir buscar o 460 ou 458, tá? Para continuar a pernada de queda, tá certo? Para poder continuar formar uma base de preço no semanal, ok? E para ver se consegue reagir para retomar depois a tendência de alta, tá ok? Então, muito cuidado, muita atenção. Pode sim haver um movimentinho de alta, porém, a princípio, esse movimentinho de alta seria um pullback para poder continuar a pernada de queda. Então, se vocês virem o mercado buscando uma reaçãozinha, ele está numa tendência de baixo, tá? No diário está em tendência de baixo. Então, se ele continuar ameaçar uma reaçãozinha, é uma reaçãozinha técnica, pelo menos é o que o gráfico está dizendo, uma reação técnica, para buscar um novo fundo, ok? E aí, infelizmente, ele pode perder essa média móvel de 200 aqui. Bom, aí ele pode, esse também é um grande suporte, caso ele venha perder a média móvel de 200 e buscar em torno de 425, 430, essa região aqui, tá certo? Mas por enquanto, como o RSI já está muito no extremo e teve esse ápice do volume aqui, esse frenesi, pode ser que o mercado reaja um pouquinho antes de voltar a dar uma outra pernada de queda para corrigir, beleza? Então vamos lá, vamos ver o Dow Jones. Dow Jones, os gráficos estão praticamente os mesmos, tá? O Dow Jones ele rompeu a média móvel de 200, tá certo? Rompeu até com mais força que o SPY. Também, olha só, houve esse frenesi no volume aqui e o RSI na extrema, tá certo? Então, ele perdeu já esse fundo aqui, que era o que eu estava considerando, ou esse aqui, já está numa tendência de baixa. No diário, ele já estava porque ele já tinha perdido esse fundo aqui tecnicamente, depois perdeu esse aqui. Mas eu já vinha falando nos outros casos, para mim, eu ainda considerava esse fundo aqui como um grande suporte. Tanto é que, ó, nesse penúltimo candle aqui, ele tentou servir como suporte nesse último fundo aqui, mas no candle de sexta-feira não aguentou e rasgou aqui a média móvel 200. Beleza, então o que a gente faz aqui? Vamos olhar para o gráfico semanal. No gráfico semanal está pior que o SPY, tá certo? Mas encontrou essa região aqui de suporte. No semanal ele ainda tecnicamente já perdeu esse fundo aqui, tá? Mas ele ainda, para mim, ele está conseguindo segurar nesse ponto aqui de suporte. Eu estou considerando esse ponto aqui como suporte, tá? Nas minhas operações. Caso ele venha perder este suporte aqui, aí ele pode continuar corrigindo até com mais força, com mais violência, da mesma forma que o SPY, tá certo? Mas tecnicamente o semanal também já perdeu a tendência de alta. A gente já viu que ele rompeu esse último fundo aqui, tá? Então, tecnicamente ele está numa tendência de baixa. Mas eu estou considerando ainda esse suporte aqui. Além desse suporte que tem essa média móvel de 50 aqui, a gente vê que olha onde ele veio tocar e não raspou. Quer dizer, não passou dessa média móvel de 50, beleza? Então, no semanal, essa média móvel é um grande suporte, além desse ponto aqui, como eu também já tracei. Tá? Nas minhas operações, eu estou considerando este nível de suporte aqui, além dessa média móvel de 50. Bom, um mensal do Dow Jones também ainda saudável. Você vê que ele está bem longe dessa média móvel de 20, tá certo? Então, se o semanal romper aquele fundo que a gente acabou de ver,
romper a média móvel de 50 e entrar numa tendência de baixa no semanal, o mensal vai continuar corrigindo até buscar essa base de preço aqui para poder reagir e reverter a tendência para alta, ok? Então, é mais ou menos isso. Vamos finalizar agora com a Nasdaq, tá? A gente já começou aqui com o mensal do Nasdaq. A gente já viu que é o pior, o gráfico do Nasdaq é o pior. Então, mas no mensal ele está bonito, ele não está feio. O problema é que quando o mensal começa a corrigir dessa forma aqui, a gente vê o mercado sangrando. Justamente por quê? Porque é um mensal, quando tem esse candle aqui, são 30 dias, tá? São 30, vamos botar aí 22 pregões, tá? Então, esse candle aqui são muitos pregões, são 4 semanas, são 5 dias cada semana de pregão, tá? Então, vamos colocar 20 dias aqui corrigindo, tá certo? Então, a gente, quando olha no curto prazo e vê o mercado do jeito que tá, a gente acha que é o apocalipse, né? É o que o pessoal fala, né? Chegou o fim do mundo, aí começa as teorias da conspiração, acabou o mundo, acabou a bolsa, quebrou, não sei o quê. Galera, quando o mensal começa a corrigir, é porque o semanal o semanal está corrigindo, o semanal está numa tendência de baixa e no diário tá essa sangria como está hoje. Então é até um exemplo legal, desculpa até o termo legal, não é, mas é um exemplo muito interessante de como a gente consegue associar os tempos gráficos, como a gente viu no curso, tá? Então vamos aqui para o diário e a gente vai voltando para os gráficos maiores. Olha só, tá horrível, o gráfico diário tá horrível. Ele rompeu, eu vinha falando que ele poderia segurar nessa média móvel aqui de 200, tá certo? Ele não conseguiu segurar. Porém, deixa eu só voltar aqui no SPY. Era o que eu esperava que fosse acontecer. O SPY segurou nessa média móvel de 200 e continua reverter agora um pullbackzinho para respirar um pouco, como aconteceu no Dow Jones semanas atrás, tá? Meses atrás, tá certo? Aqui, ó, encostou aqui, voltou. E aí teve essa forte correção e não segurou mesmo. Tá? Então, o que eu estava falando do que nos vídeos anteriores era que ele poderia sim buscar essa média móvel de 200, segurar como suporte, foi até nesse dia aqui, uma quarta-feira, e voltar para um pullback para tentar respirar antes de continuar a pernada de queda, como a gente já vem falando no SPY, tá? Mas aqui ele não teve força para segurar, ele já rompeu a média móvel de 200, aqui um outro pregão também de bastante correção, foi uma correção extrema. Olha só, ele saiu daqui, ó, 404 para 351. Tá? Então, ele perdeu mais de 10%, nos últimos dias, tá? Isso indica para a gente uma grande força de uma reversão, tá? Nesse caso, uma reversão de queda para baixo. Porém, a gente já viu que, da mesma forma, tem o RSI nessa zona aqui de extrema, de sobrevenda, tem esse ápice do volume aqui, tem muito volume, esse frenesi, então pode ser que nos próximos dias o mercado alivie para poder respirar um pouquinho, vai ter essa zona aqui de resistência, tá? Mas, infelizmente, tecnicamente eu eu acredito que o mercado vai, da mesma forma que o SPY, vai respirar um pouquinho, vai buscar, vamos traçar um FIBO aqui, para a gente ver o que ele pode. Vou botar aqui. Então, ele vai ficar entre essa zona, essa região aqui, 0.5, 0.618. Além disso, vai ter essas médias móveis aqui de resistência. Então, eu acredito que ele vai ficar nessa região aqui, 370, 375, tá certo? Antes de continuar a pernada de queda.
tá certo? Por quê? Vamos olhar agora para o semanal. No semanal, ele já perdeu, inclusive, essa média móvel de 50. Então, tinha esse fundo aqui, que era o que eu estava considerando, tá? Olha, ele está exatamente no suporte. Bom, para mim, isso aqui é o decisivo, tá, galera? Para mim, esse aqui é o decisivo. Então, o que acontece? Ele está exatamente nessa região de suporte aqui, nesse último fundo aqui. Tecnicamente, no semanal ele já perdeu, tá? Está numa tendência de queda, mas eu estou considerando como esse suporte aqui como grande força. Porém, ele já rompeu essa média móvel de 50 aqui, tá? Isso indica bastante força na correção. Então, a gente vai ter que esperar essa próxima semana para ter uma noção melhor dos movimentos futuros, tá? Como eu falei, vou repetir, essa semana, como vai ter os earnings, os balanços dessas grandes empresas, Apple, IBM, e outras grandes empresas aí que eu esqueci, mas tem muitas empresas, tá certo? E vai ser a depender de como essas empresas vão reportar nos seus balanços a expectativa futura de, né, de rendimento das empresas, a gente vai ter uma noção de como vai se comportar. Se o mercado, se as empresas reportarem balanços ruins, muito provavelmente não vai ter mais sangria ainda, tá? Não vai acho que vai passar, não vai nem chegar a respirar um pouco. Eu acho que pode continuar ainda a cair, porque a gente está se baseando pelo que a Netflix, o que aconteceu com a Netflix. A Netflix bateu os balanços que o mercado estava esperando, porém a expectativa futura apresentada pela Netflix foi bastante desencorajadora, foi bastante assim, negativa. Então isso reagiu mal, tanto é que ela perdeu quase um quarto do seu valor de mercado, tá certo? Em alguns dias. E infelizmente, se essas grandes empresas também seguirem o mesmo caminho ao reportar o balanço, isso pode continuar a sangria, tá? Nesse movimento corretivo. Então, eu vou, como eu tenho algumas posições long aqui, poucas, mas eu ainda tenho algumas posições, algumas opções de call, eu vou comprar na segunda-feira, estou pensando em comprar uma put, tá? Para me defender, é uma put como hedge, vou comprar como hedge, tá certo? E se o mercado continuar a corrigir, as minhas calls, provavelmente minhas opções de calls vão virar pó, mas eu vou ganhar no hedge, tá? Então, ou eu ganho na put ou eu ganho nas calls. Provavelmente vou ganhar no hedge, na put, tá certo? Então, esse foi mais ou menos, esse foi basicamente o panorama dessa semana. Porém, o mercado, a depender de como, tudo vai depender agora dos balanços dessas grandes empresas, tá? Então, quem tá fora, eu sugiro que não entre, tá? Ou se for entrar, faz uma apostinha na put, tá certo? Eu vou comprar uma put para me proteger, tá certo? Porque pode ser que venha mais correção durante essa semana, a depender do relatório dessas empresas, tá certo? Então, muito cuidado, não abram posições grandes, se forem abrir, abrem posições pequenas, tá? E rápido. No mercado que tá, não fica muito tempo com a posição aberta, tá? Eu abri uma posição aqui, já tinha uma posição aberta aqui de call, tava esperando para ver se ia dar um pullbackzinho aqui, não deu, já rompeu, tá certo? E vou comprar uma put porque pode ser que essa correção continue ainda antes de a gente ver um pullback, tá certo? Então é isso aí, muito cuidado, estudem e com calma, tá? Posições pequenas e se abrirem posições, trades rápidos, entrada e saída, tá? Entrou, saiu, teu lucro, saiu, também se deu prejuízo, não espera torcer para o mercado voltar não. Deu prejuízo,
botei no seu stop, sai fora. Tá joia? Então é isso aí, pessoal.